Sua família o expulsou por não conseguir usar magia de fogo, mas ele se transformou no mais poderoso mago de vento de todo o mundo. Kazuma Kaniji era considerado um verdadeiro fracasso na família Kanagi, conhecida por sua renomada magia de fogo. Ele não conseguia usar fogo, e ao perder um duelo importante para o herdeiro da família, seu pai, profundamente desapontado, decidiu expulsá-lo de casa. Kazuma ficou arrasado, mas deixou o país para encontrar oportunidades de se fortalecer, e 4 anos depois, está de volta ao Japão como um poderoso usuário de Wind Magic. Ele visita um homem que o contratou para lidar com um fantasma em sua propriedade, mas descobre que ele também chamou outras pessoas para lá. O outro usuário de magia à sua frente é Yuki, um homem arrogante de um ramo da família Kaniji. Yuki insulta Kazuma, chamando-o de perdedor, e diz a ele para fugir. De repente, um fantasma surge do nada, e Yuki se aproxima, esperando exorcizá-lo e receber todas as recompensas. Ele usa sua magia de fogo no fantasma, que a dobra e a devolve a ele. Toda a mansão está em chamas, e Kazuma aproveita a chance para fazer com que seu cliente aumente o pagamento em 100 vezes se quiser viver. O homem aceita o acordo, e Kazuma imediatamente chama os espíritos do vento para ajudá-lo, e com o poder deles, ele apaga o fogo da mansão de uma só vez. Ele prende o demônio em uma barreira de vento, e o corta com lâminas, apagando-o do mundo. Depois, chuta Yuki, dizendo para parar de fingir estar ferido, pois a família Kanagi é protegida pelos espíritos do fogo, e essas chamas não os machucam. Yuki acorda surpreso por Kazuma usar magia do vento agora. Após o incidente, Yuki volta à mansão Kaniji e conta ao chefe Jugo, sua filha Ayano e o pai de Kazuma. Gema fala sobre ele ter adquirido magia do vento, e todos ficam surpresos ao saber disso. À noite, um misterioso usuário de magia do vento ataca Yuki e seus amigos, e na manhã seguinte, Jugo e Gema encontram seus cadáveres. Eles chamam o chefe do clã Fuga, uma família de usuários de vento que serve à família Kanegi, para investigar o caso. Fuga diz que os homens foram mortos por magia do vento muito mais forte que a deles, e todos acham que o culpado deve ser Kazuma. Jugo ainda não acredita, então envia o irmão de Yuki e outro membro forte da família Fuga para capturar Kazuma. Ayano vai junto sem permissão para ser sua prima, mas o irmão de Yuki é inflexível e diz que ele mesmo vingará seu irmão. Ao chegarem a um local de construção onde ele foi visto, o trio corre em sua direção, mas Ayano fica presa em uma barreira de vento. Ela invoca sua espada de fogo e usa uma poderosa magia de fogo para rompê-la, mas não é nada fácil. Nesse meio tempo, os dois homens encontraram Kazuma e o acusaram de assassinar 3 membros da família. Kazuma responde que não fez nada, e eles lhe dizem para dizer exatamente a mesma coisa para o chefe da família. No entanto, Kazuma anuncia que não faz mais parte da estúpida família deles, e que Jugo deve vir aqui se quiser conversar. Ele usa a magia do vento para cortar um guindaste, e expõe o espião da família Fuga escondido atrás dele. Os dois homens avisam Kazuma que usarão força se ele não cooperar, e ele diz para prosseguirem. O irmão de Yuki prepara sua bola de fogo, mas Kazuma manipula o vento, fazendo-a explodir e nocauteando-o. De repente, ele sente uma presença maligna atrás, e um usuário de vento oculto ataca os 2 homens da família Kaniji, esmagando-os e demolindo um prédio. Kazuma fica chocado, e vê uma mão oculta por espíritos do vento. No momento em que a mão desaparece, ele percebe um fogo brilhante às suas costas e se vira para ver Ayano, a garota que o derrotou para se tornar a herdeira da família. Ayano acha que ele matou mais 2 membros de sua família e o ataca furiosamente. E Kazuma continua dizendo que foi um mal-entendido enquanto se esquiva. Ela não está disposta a ouvir nada, e Kazuma até a desarma para falar com ela, mas ela invoca sua espada de fogo de volta. Kazuma se afasta quando Ayano invoca espíritos de fogo para atacá-lo, mas ele corta o ataque. Ela não acredita no poder que ele tem. Kazuma repete que não matou os membros da família, e pede que ela procure outro usuário de Wind Magic. Ele ofende Ayano, e diz que se ela liderar a família Kaniji, estarão condenados. Com isso, Kazuma voa para longe e se torna invisível, e quando uma rajada de vento vira a saia de Ayano, ela o amaldiçoa e diz que nunca o perdoará. Kazuma se empoleira em um prédio alto e percebe que alguém está tentando incriminá-lo por prejudicar a família Kanagi, mas ele não planeja deixar essa pessoa fazer o que quiser. Quando Ayano dá a notícia sobre Kazuma a Jugo e Genma, eles acreditam que ele não é o culpado. Genma se oferece para levar seu filho para casa e está disposto a usar força se ele não obedecer. Ele liga para Kazuma e pede que o encontre à noite. Ouvir sua voz traz memórias horríveis a Kazuma. Quando perdeu para Ayano, Genma o chamou de vergonha para o nome Kaniji. Mesmo pedindo para ficar, Kazuma foi expulso. Naquela época, ele era um covarde que não enfrentava o pai. Ele passou 4 anos no capuz e quer mostrar quem é mais forte agora. À noite, Genma pede a Kazuma que se entregue. Ele recusa e diz que deve lutar se quiser levá-lo. Genma aceita e Kazuma ataca com lâminas de vento. Seu pai rebate com escudo de fogo automático sem se mover. Depois, Genma ataca Kazuma,
que foge do fogo e usa uma barreira de vento enquanto está cercado. Ele é atingido por fogo de todos os lados. Ele fica sem fôlego, e percebe que o fogo de Genma não queima nada além de seu alvo, e por causa desse controle, ele foi chamado de o usuário de fogo mais forte da família. Genma diz a Kazuma para se preparar porque ele não vai se conter agora, e ele pede ajuda aos espíritos do fogo, enquanto cria uma poderosa bola de fogo. Quando está prestes a lançá-la, Kazuma usa seu movimento secreto e a faz explodir controlando o vento. No entanto, Genma está ileso, apesar de estar literalmente em chamas, e afirma que não é fraco ou estúpido o suficiente para ser derrotado por esse truque. Ele diz que está desapontado com Kazuma, que lhe pergunta quando ele tinha alguma expectativa em relação a ele. Depois de alguns diálogos melodramáticos, Genma decide mostrar ao filho sua verdadeira força. Ele convoca mais espíritos do fogo, e seu fogo de repente fica azul, o que é o nível mais alto de magia do fogo, e somente uma pessoa pode usá-lo em uma geração. No entanto, nosso herói também tem um trunfo na manga, e convoca um grande número de espíritos do vento, e domina Genma com eles. Ele sopra seu fogo, e o deixa inconsciente, e Genma percebe que seu filho cresceu. Kazuma ri ao comemorar sua vitória, mas imediatamente perde o senso de propósito depois de derrotar o pai. Mais tarde, ele vai para o hotel, e sente que um usuário de fogo está se escondendo dele. Kazuma o chama, e encontra seu irmão mais novo, Ren, que veio aqui para pedir que ele se rendesse, para a família. Kazuma o chama para conversar em seu quarto, e lá, Ren lhe pergunta se ele é um empreiteiro que obteve sua Wind Magic diretamente do Wind Spirit King. Ele sabe que os empreiteiros são os usuários de magia mais fortes, e há um boato online sobre um lendário empreiteiro do Japão. Kazuma diz ao irmão que ele é um idiota, mas que acredita em tudo o que lê na internet, e então, sorrateiramente, muda de assunto para perguntar a Ren por que ele estava aqui. Ren lhe faz a mesma pergunta de sempre sobre matar os membros da família Kaniji, mas ele acredita. Quando Kazuma diz que não fez isso, ele diz que Jugo também acreditará nele, e embora Kazuma saiba disso, ele não quer ir até ele, pois isso significaria se render à família que o abandonou. Kazuma diz que não se importa, mesmo que a família seja arruinada por causa do poderoso usuário de vento. E Ren começa a chorar, porque não conseguiu convencer seu irmão a ajudá-los. Kazuma não consegue vencer suas lágrimas, e diz a ele para passar a noite. Mais tarde, quando Kazuma está cuidando do Ren adormecido, ele sente a presença do mal novamente, e percebe que o agressor está por perto. O atacante usa seu poder para cortar o hotel ao meio, e Kazuma não consegue acreditar. Ele acorda Ren, e o agarra para pular da janela. Mas quando eles saem pela janela, percebem que Ayano estava lá porque ela estava seguindo Kazuma para bater nele. Quando ela pensa que ele está fugindo porque tem medo dela, a parte cortada do prédio desliza e cai sobre sua cabeça. Ela está delirando, e acha que Ayano preparou esse ataque de emboscada para matá-la. Ela não molharia as calças se estivesse usando alguma. Mas ainda assim se mantém firme enquanto ele dispara magia de fogo contra o prédio caído para se manter seguro. Quando o prédio cai sobre ela, Kazuma também faz uma aterrissagem segura, e sente que o atacante ainda está por perto. Ele diz a Ren para se esconder, e logo após, o atacante aparece. Kazuma o cumprimenta e diz que não se importa com a família Kanagi, mas não deixará machucar seu irmão. Kazuma o ataca com lâminas de vento, mas sem efeito. De repente, ele ouve o grito de Ren e percebe o ataque. Distraído, Kazuma é atacado, mas se esquiva e contra-ataca. No meio do caminho, ele dá uma olhada de perto em seu rosto. O vilão desaparece, e Kazuma percebe que Ren foi sequestrado, então sai para salvá-lo. Assim que ele sai, Ayano sai dos escombros queimando o prédio, e decide matar Kazuma por tê-la atacado dessa forma. Kazuma vai direto para a mansão Kaniji, e não consegue encontrar uma única lembrança boa desse lugar. Ele não queria vir para cá, mas não tem escolha, pois precisa da ajuda deles para salvar Ren. Assim que ele entra no portão, 5 homens o param e o acusam de assassinato, e Kazuma se lembra de que todos eles o intimidaram no passado. Eles o atacam, mas suas chamas insignificantes não têm efeito sobre ele, e ele os afasta. Ele lhes diz que só tem negócios com o chefe da família, e não com figurantes sem nome, e nesse momento, Jugo chega para cumprimentá-lo pessoalmente. Ele ri ao ouvir que Kazuma deu uma surra em seu pai, mas depois fica sério ao saber do sequestro de Ren. Ele parece saber quem está por trás disso, e a motivação, então, pede a Kazuma para entrar. Jugo mostra um livro de fotos de usuários de Wind Magic, e Kazuma identifica o homem que enfrentou. Ele diz que parecia desumano com uma aura maligna, e Jugo confirma. Antes de dar detalhes a Kazuma, Ayano entra e ataca Kazuma com sua espada de fogo, mas Jugo ordena que ela pare. Ela fica perplexa quando ele a repreende por fugir sozinha e atacar os convidados. Ayano chama Kazuma de assassino, mas Jugo diz que Kazuma é inocente e que o inimigo é o clã Fuga. Ele afirma que o homem que Kazuma enfrentou é Ryu, filho do chefe do clã Fuga, e que todos os membros sumiram desde que ele foi visto. Isso significa que todos estão envolvidos na conspiração? Ayano não consegue acreditar nisso porque o clã Fuga tem sido sua família servidora leal por gerações. Mas Jubo lhe conta a história do que aconteceu antes disso.
Ele diz que o clã Fuga já foi uma família notória de criminosos e que a família Kanagi mal os derrotou em uma guerra há 300 anos. Eles selaram a fonte do poder do clã Fuga, que era um demônio imensamente poderoso que eles adoravam. Kazuma e Ayano ficam chocados, e Jugo sugere que eles sequestraram Ren como um sacrifício para libertar o demônio e se tornarem mais poderosos novamente. Kazuma fica furioso ao ouvir isso, pois se lembra de outra pessoa que amava e que foi sacrificada. Jugo diz a eles que o demônio adorado pelo clã Fuga está preso em um poderoso selo de fogo que queima qualquer um que o toque até a morte. Os únicos que podem sobreviver a esse poder são os membros imediatos da família Kanijimani, pois foram eles que criaram o selo e podem. Remova-o também. Quando o demônio for libertado, ele entrará em uma pessoa do clã Fuba e lhe concederá grande poder, enquanto outros membros também terão a capacidade de controlar espíritos malignos. Jugo acredita que Ryu já é o hospedeiro dos espíritos malignos, e em seguida, ele se tornará o hospedeiro do demônio. Ele também está certo de que, assim que o demônio for libertado do selo, ele reconhecerá Ren como um membro de sua linhagem inimiga e o devorará inteiro. Ayano furiosamente declara que não permitirá isso. Chama o clã Fuga de ingratos, dizendo que seu ressentimento é injusto, pois a família Kanagi os acolheu. Kazuma discorda, afirmando que foram usados como ferramentas, e nada foi feito por eles. Ele sabe como os sem poder são tratados, e após 300 anos de opressão, a família Fuba tinha razão em se revoltar. Jugo também concorda com Kazuma, e diz que ele tentou corrigir as coisas, mas já era tarde demais quando ele chegou ao poder. Ayama não se importa com isso, e quer salvar Ren. Ela afirma que ele não nasceu para ser comido por um demônio, e as palavras ressoam em Kazuma, quando ele se lembra de outra pessoa de seu passado, que disse exatamente a mesma coisa antes de ser sacrificada. Ele diz a Ayano que ela não conseguirá lutar contra Ryu e o clã Fuga sozinha, então, ele irá até lá para apoiá-la. Ele pede que ela queime os espíritos malignos dentro de Ryu com sua espada de fogo, e ele se encarregará do resto. Ayano não confia nele, mas Jugo confia e pede a Kazuma que o ajude. No entanto, Kazuma não está fazendo isso por caridade, e diz que eles devem pagá-lo em dinheiro vivo, pois não são mais sua família. Jugo concorda em pagar o preço, e diz a Kazuma a localização do demônio selado. Kazuma e Ayano dirigem até a montanha onde o demônio está selado, e continuam brigando durante todo o caminho. De repente, Kazuma sente a presença maligna e explode a porta do carro antes de agarrar Ayano e pular do carro. Assim que eles saem do carro, um golpe de vento corta o carro em dois, fazendo-o explodir, enquanto Ayano olha para ele incrédula. Ryu desce do céu, e Kazuma declara que não o deixará sacrificar seu irmão. Kazuma diz a Ayano para se ater ao combate corpo a corpo, pois ela estará em desvantagem contra Ryu no combate à distância. Ele promete apoiá-la, e Ayano invoca sua espada de fogo enquanto ela ataca Ryu e lança bolas de fogo. Ele bloqueia os ataques dela, e mesmo quando ela o ataca diretamente com a espada, ele consegue se proteger e a afasta com um soco. Ayano fica sobrecarregada e pede ajuda a Kazuma, mas ele já foi levado para o céu. Ele diz a Ayano para lidar com Ryu por conta própria, pois precisa salvar Ren imediatamente e voa para longe. Enquanto isso, Ren está na frente do demônio selado, onde o clã Fuga inseriu espíritos malignos dentro de seu corpo para obter controle sobre ele. Eles ordenam que ele desfaça o selo, e ele usa seus poderes para libertar um demônio. O demônio corre para se alimentar de Ren no momento em que ele é libertado, mas de repente, uma forte pressão do vento o prende ao chão e sopra todos os membros do clã Fuga para longe. Kazuma aparece de um ciclone, enquanto salva seu irmão, e prende o demônio com uma barreira de vento. Ele leva Ren para uma cama de pedra e o traz de volta aos seus sentidos, expulsando os espíritos malignos de seu corpo. Ren o abraça, e Kazuma puxa suas bochechas enquanto pergunta por que ele foi sequestrado tão facilmente por esses perdedores. Nesse momento, Fuga se levanta e pergunta a Kazuma por que ele está ajudando a família Kanagi, se ele também a odeia. Kazuma responde que está apoiando-os moralmente, mas Jugo acabou de lhe pagar 100 milhões de ienes para salvar Ren, então ele não pode traí-lo. Fuga o chama de filho da puta capitalista e o ataca, mas Kazuma se defende facilmente do ataque. De repente, Ryu aparece no céu, e Kazuma percebe que ele já derrotou Ayano. Os espíritos malignos dentro de Ryu atraem o demônio e o libertam de sua barreira. Kazuma ataca o demônio, mas não adianta, e o demônio vai direto para dentro de Ryu, transformando-o em Piccolo com cabelo. O líder do clã Fuga está feliz, e acha que agora eles vencerão a luta contra a família Kaniji, mas Ryu, possuído por um demônio, usa um Uno Reverse contra ele, e com um ataque poderoso, mata todo o clã Fuga antes de voar para longe. Kazuma se protegeu e correu com uma barreira de vento, e percebeu que o demônio se soltou depois de ficar preso por tanto tempo. Ele sabe que neste momento, Ryu está indo para a casa de Kanegi para se vingar. Embora Kazuma realmente não se importe com eles, ele precisa que Jugo permaneça vivo para lhe dar o dinheiro da recompensa. Então, ele decide voar até ele. Mas antes disso, ele precisa pegar a Ayano gravemente ferida. Kazuma a inspeciona e descobre que ela foi infectada por espíritos malignos, e nesse ritmo, seu corpo será corrompido, e ela morrerá. Ele tem um remédio para salvá-la.
mas diz que é muito raro e caro, por isso não quer dar a ela. Ren protesta que Ayana morrerá nesse ritmo, mas Kazuma não se importa. Em vez disso, ele acha que isso será uma boa notícia, pois Ren pode se tornar o herdeiro do nome da família depois dela. Ren fica furioso ao ouvir isso, e seu fogo se ativa quando ele pede o remédio a Kazuma. Era isso que ele queria, pois, ao deixar Ren furioso, ele perceberia seu potencial mais cedo. Kazuma dá o remédio a Ayano, mas ela não pode beber do frasco. Você conhece as regras. E Kazuma também. E ele dá o remédio para Baiano por meio de um beijo. Ela é curada imediatamente, e ao abrir os olhos, fica atônita com a visão. Ela alterna entre tímida e furiosa, ao perguntar a Kazuma o que ele estava tentando fazer. Ren a abraça, e conta que Kazuma usou um medicamento raro chamado Elixir para curá-la, e Ayano não consegue acreditar. Como o Elixir era mais raro do que uma namorada de Weeb, ela é forçada a agradecer a Kazuma, mas ele não quer que ela se sinta em dívida, porque ele vai ganhar mais 100 milhões de ienes por salvá-la de seu pai. Ayano fica com raiva, mas Kazuma a confronta por ter perdido a luta tão facilmente. Ele diz a ela para desistir da espada e pegar uma faca de cozinha como uma boa mulher, e Ayano fica ainda mais furiosa. Ela o ataca, mas ele a impede, e diz para ela fazer isso com seus verdadeiros inimigos. Ele a gira e chama Ren. E então, a família de Sweet Home Alabama voa para longe. Eles avistam Ryu possuído pelo demônio, e Kazuma teme que seu efeito possa despertar outros espíritos malignos e demônios também. Quando Ren vê alguns espíritos malignos se levantando do chão, ele pula e os ataca, dizendo ao irmão para deixar as batatas fritas com ele. Kazuma e Ayano logo ficam cara a cara com Ryu. Ayano corre para ele com sua espada de fogo, e Kazuma a apoia com ventos fortes. Mas Ryu ainda é mais forte do que eles. Ele aparece atrás de Ayano e a ataca, quase a derrotando enquanto ela cambaleia para frente. Depois de bloquear o golpe, Kazuma a pega. Ryu então invoca Dark Tornadoes, e Kazuma diz a Ayano para se concentrar em derrubá-lo com sua espada, e ele lidará com sua magia de vento. Ele abre um caminho dentro de um tornado para permitir que Ayano alcance o inimigo, enquanto reúne os espíritos do vento e envia um tornado alto para perfurar as nuvens. O tornado desaba sobre Ryu e o pressiona contra o chão, nivelando toda a área. Ayano fica impressionada com o poder de Kazuma, e ao ver Ryu caído, ela o ataca. Mas ele ainda bloqueia seu ataque. Ao vê-la lutando contra o inimigo, Kazuma decide usar seu verdadeiro poder para vencer essa luta. Ele pede a Ayano que mantenha Ryu ocupado enquanto ele prepara algo grande. Ela está frustrada por ele não estar ajudando-a a lutar, e descarrega toda a sua frustração em Ryu. Ela luta, Kazuma medita, e o Spirit Gate em sua mente se abre, e ele pede poder ao Rei dos Espíritos. Nesse meio tempo, Ayano foi derrotada por Ryu, e como está no chão sem sua espada, ela acha que não pode vencer. No entanto, ela não está pronta para ser uma perdedora tão patética, e quando Ryu está prestes a atacá-la, ela invoca sua espada e evolui. Ela o ataca com suas poderosas chamas laranja, causando muitos danos antes de cortar seu braço. Ayano então se ajoelha e cria um domínio de fogo que queima tudo em seu alcance. Ryu sofre muitos danos, mas, apesar dos esforços de Ayano, ele ainda está vivo. Ela está aterrorizada com seu destino agora, pois não tem mais energia para lutar com ele. Mas, de repente, Kazuma chega por trás dela e lhe diz que ela se saiu bem. Ela se inclina sobre ele e percebe que seus olhos ficaram azuis. Kazuma lhe diz que os olhos azuis são a marca do Wind Spirit King, que ele os adquiriu depois de fazer o contrato com ele. Deixando Ayano incrédula, Kazuma vai até Ryu e usa seu poder contra ele. Ele cria um tornado gigante que é visível do espaço para pressionar Ryu de todos os lados. O ataque de Kazuma interrompeu completamente seu movimento, e ele diz à atordoada Ayano que é a chance dela atacar. Ao seu sinal, Ayano corre em direção a Ryu e o apunhala com sua espada. Ele explode e vai para o céu depois de ser purificado. Logo depois disso, Kazuma perde a força e cai no chão. Ayano lhe pergunta se ele não poderia ter vencido a luta sozinho, já que é um empreiteiro, e Kazuma apenas responde, com um talvez. Ayano lhe diz que ele deveria tê-la ajudado antes usando esse poder, mas Kazuma responde que ela teria se sentido uma perdedora por toda a vida, se ele a tivesse salvado antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. Ele elogia o ataque final dela, e seu riso começa a conquistar lentamente o coração de Ayano. Logo Ren chega, e percebe Ayano com roupas esfarrapadas em cima de Kazuma. Ele se vira, pensando que eles estão filmando para os únicos fãs dela, e Ayano fica tão furiosa que ataca Kazuma imediatamente. Jugo dá uma festa em casa para comemorar o fim do incidente com a família Fuga. Kazuma chega atrasado. Jugo o recebe, mas outros não gostam. Kazuma se senta, Ren o abraça e cumprimenta, mas ele o ignora, deixando-o chateado. Ayano consola Ren e confronta Kazuma, enquanto Misao, de cabelos azuis, se curva diante dele. Ela é de um ramo da família Kanagi, e foi nomeada assistente pessoal de Kazuma. Ele está interessado em saber que ela não hesitará em servi-lo até mesmo na cama, e está prestes a beijá-la ali mesmo, quando Ayano dá um chute e os separa. Ela defende Misao, dizendo-lhe que não precisa fazer nada por aquele homem, mas ela responde que Kazuma vingou seu irmão, então ela deve fazer tudo o que quiser.
Ayano afirma que ele já tem dinheiro para o trabalho, e Kazuma concorda, acrescentando que ele foi parcialmente responsável pela morte do irmão de Misao. Ele afirma que, mesmo que o tivesse nocauteado com a explosão anterior, não poderia ter se esquivado do ataque de Ryu, mas poderia ter sobrevivido de alguma forma. Ao ouvir isso, Mazu se altera e treme de raiva. Kazuma diz a ela para parar de reprimir seus sentimentos, e ela leva suas palavras a sério, e o ataca com uma faca escondida. No entanto, ela não consegue atravessar a barreira de Kazuma. Ayano fica preocupada, e pede ao pai que pare de tomar chá e faça alguma coisa. Então ele diz a Kazuma para punir a garota insolente, ou eles decidirão a punição dela. Kazuma responde que não há necessidade disso porque ele nunca esteve em perigo. Jugo ainda não pode deixar passar o comportamento de Misao. Então, ele a deixa de castigo por um mês. Misao chora e grita enquanto pergunta a Kazuma por que seu irmão teve que morrer, e ele responde que ele era fraco. Ayano o repreende por ser politicamente incorreto, mas Kazuma não se importa com isso e deixa a festa. Mais tarde, Ayano está com raiva por causa do que aconteceu antes, e ao voltar da escola, suas amigas presumem que ela brigou com o namorado. Ela fica nervosa ao dizer que não há nenhum rapaz em sua vida quando de repente, Kazuma aparece com uma linda mulher loira. Ao ver a charmosa garota agarrada a Kazuma, Ayano fica com ciúmes, e então percebe que eles estavam vindo de um hotel. A área está cheia de hotéis do amor. A mulher pergunta a Kazuma se a garota é sua namorada, porque ela parece irritada ao vê-los juntos. Mas ele diz a ela para ignorá-la, porque ela está sempre irritada. Eles saem e a loira provoca Ayano, que fica furiosa, mas ainda não reconhece seus sentimentos por Kazuma. Ela foge, dizendo aos amigos que tem algo importante a fazer, e vai procurar Kazuma. Quando não o encontra, ela pede ajuda a Ren, mas não o localizam. Fazendo uma pausa, Ren vê Kazuma em um café, e Ayano o força a se esconder. Eles observam Kazuma, que espera alguém, e logo Misao chega. Ao sair segurando o braço de Kazuma, Ayano e Ren ficam surpresos com a rapidez do 180 dela. De manhã, eles o seguem, mas Kazuma percebe e ignora. Misao o leva a um hotel do amor, e Ayano fica tão furiosa que queima um poste, o que honestamente é um sinal de alerta para qualquer homem que valoriza suas partes preciosas. No entanto, no hotel, Misao se separa de Kazuma, e de repente, um atirador de elite dispara contra ele. Imediatamente, mais mercenários chegam e enchem Kazuma de balas antes de jogar granadas nele. Depois que o ataque termina, Misao acredita que sua vingança foi bem sucedida. Ayano e Hun a confrontam, e ela manda levar o corpo dele. Mas elas dizem que Kazuma não está morto e nem está lá. De repente, um tornado leva os mercenários. Misao não acredita e chama o atirador, mas Kazuma diz que já lidou com ele. Ele diz que o plano dela era bom, mas faltava poder de fogo. Ele afirma que ela mudou, mas ela sente que ele nunca a conheceu. Depois disso, Ayano prende Misao, mas ela joga fora sua bolsa e corre. Ayano e Ren a perseguem, e Kazuma pega a bolsa ao lembrar que já se passaram 10 anos desde que ele conheceu Misao. Logo, Ayano encurrala Misao em um telhado, e declara que ela será punida por suas ações. As meninas estão prontas para lutar quando Kazuma se aproxima delas para devolver a bolsa, e diz a Ayano que ela não tem nada que tentar machucar Misao, quando ela estava apenas tentando matá-lo. Ayano responde que ela voltará para se vingar várias vezes se não for punida adequadamente, mas Kazuma não se importa porque ela nunca será forte o suficiente para enfrentá-lo. Misao fica furiosa ao ouvir isso, e ataca Kazuma com feitiços de fogo fracos a queima-roupa. Mas sua barreira de vento bloqueia tudo. Misao continua atacando-o de forma imprudente, e o amaldiçoa por ter matado seu irmão. Logo começa a chover e seu fogo se apaga. Ela se ajoelha e começa a chorar, e como um cavalheiro, Kazuma tenta colocar seu casaco em volta dela, mas ela o joga fora, dizendo que nunca o perdoará. Kazuma diz a ela para fazer o que quiser, e sai, com Ayano e Ren o seguindo. Quando Misao é deixada sozinha no telhado, ela ouve alguém chamá-la por trás, perguntando se ela precisa do poder para se vingar. Sem nem mesmo olhar para ele, Misao aceita o estranho poder que ele está oferecendo, e pensa que ele é seu anjo da guarda. Ela obtém o poder de controlar o lodo, e mata estranhos para absorver sua força vital, ficando mais forte com isso. Esse incidente atinge a família Kaniji. E logo Ayano visita o quarto de hotel de Kazuma, com um relatório de trabalho enviado por seu pai. Ela lhe mostra fotos de muitas vítimas que morreram depois que algo sugou a vida delas. Todos esses casos são bem recentes, e Jugo quer que Kazuma os investigue porque os usuários de vento são bons em desenterrar coisas. E como eles não têm mais o clã Futa para ajudá-los, só podem contar com ele. Jugo pediu a Ayana que cooperasse com Kazuma e matasse o criminoso quando ele os encontrasse. Mas, ao olhar para a jaqueta dele, ela se lembra do incidente em que Kazuma parecia se importar muito com Misao. Apesar de ela ter tentado matá-lo, ela se pergunta por que ele tem um canto macio e uma rigidez apenas para Misao. De repente, Kazuma fala e a tira de seus pensamentos. Ele diz a ela que os assassinatos recentes parecem ser obra de um demônio e que não precisa da ajuda dela para lidar com eles, pois ela será apenas um fardo. Ayano fica furiosa ao ouvir isso e sai da sala, dizendo a Kazuma que não o ajudará mesmo que ele implore.
ela bate em estranhos aleatórios nas ruas para extravasar sua raiva, e Kazuma a percebe do hotel teto. Era isso que ele queria: irritá-la e torná-la hiperativa. A isca perfeita para o demônio sugador de vida. Logo, a isca atrai a presa, e Ayano e amigas estão em uma rua assustadora. De repente, uma gosma estranha escorre das rachaduras, e elas são encurraladas. Após correrem, Ayano saca sua espada e corta o lodo. Mas como ela tem que lidar com inimigos de ambos os lados, ela se cansa. Logo, Kazuma estava de olho nela o tempo todo, e acha que essa é a chance perfeita para ele entrar. Ele vai até a rua vazia, e usa a magia do vento para entrar na estranha zona onde as meninas estão presas. Ayano fica feliz em vê-lo, mas Kazuma diz a ela para se concentrar na batalha à frente, enquanto ele lida com o lodo que vem por trás. Ela obedece e lança um ataque de fogo no lodo, queimando-o. O beco volta ao normal, e Ayano se levanta, agradecendo a Kazuma, que também a agradece por ser uma boa isca. Furiosa ao saber que foi usada, Kazuma voa, dizendo que encontrou o mentor com sua ajuda relutante, e ela o segue. Kazuma descobriu que Misa era a culpada. Ele vai ao parque onde ela está sentada e casualmente emitindo uma aura maligna. Kazuma pergunta se ela sabe o que está fazendo, e ela responde que está ficando mais forte para vingar seu irmão. Ela está confiante de que, depois de absorver a força vital de milhares de pessoas, superará Kazuma e o matará. Nesse momento, Ayano chega ao local pronta para lutar. Mas Kazuma e Misao dizem a ela para ficar fora disso. Ayano saca sua espada de fogo, dizendo que não perdoará Misao por matar pessoas inocentes. Mas Kazuma a detém enquanto ela resiste. Ela se cobre de fogo, e vendo essa chance, Misao foge porque sabe que ainda não está pronta para lutar contra Kazuma. Ela desaparece no momento em que Ayano está prestes a atacá-la, e Ayano pergunta a Kazuma por que ele a deixou fugir. Ela diz a ele que agora a família Kanagi assumirá o papel de puni-la, mas Kazuma diz a ela que não deixará ninguém interferir no que está acontecendo. Ele quer. Ele apaga o fogo de Ayano e desaparece, deixando-a em dúvida sobre o que fazer em seguida. Ela vai para casa e conta tudo a Jugo, e ele atribui a função de punir a família direta de Misao. O pai de Misao quer matá-la e já a deserdou. Jugo expulsou Kazuma do trabalho e contratou outra pessoa para ajudá-los a investigar a garota fugitiva, mas Kazuma lhe disse que ainda iria atrás dela. O pai de Misao acha que não pode punir sua filha com a interferência de Kazuma, e Ayano se voluntaria para deter Kazuma por eles. Eles vão para a seção espiritual da polícia, onde a detetive Kiri, que era a mesma mulher que Ayano viu com Kazuma antes, conta a ele sobre a localização de Misao. Quando Kiri diz a Ayano que a filial foi formada recentemente e que eles querem que usuários de magia talentosos se juntem a eles, ela pergunta se ela estava tentando recrutar Kazuma naquele dia. Kiri ri, dizendo que era um assunto particular, e Ayano fica bastante furiosa. Nesse momento, o show começa quando a família de Mizu a confronta. Kiri pergunta a Ayano se ela não vai participar da ação, mas ela lhe diz que sua única tarefa é deter Kazuma por tempo suficiente para que os outros possam matar Misao. Ela está confiante de que pode detê-lo por alguns minutos, e é por isso que ela também trouxe Ren como seu escudo de carne. Ayano assiste à transmissão ao vivo da dramática reunião de Misao e sua família. Ela estava esperando que Ayano viesse aqui para matá-la, pois sentiu seu ciúme por ter toda a atenção de Kazuma. Ayano fica furiosa ao ouvir isso, e corre para lidar com a garota desbocada quando de repente, Kiri lhe diz que Kazuma está vindo para cá agora. Então, ela leva Ren com ela e corre para fora para impedi-lo. Ayano sobe no telhado, perguntando-se quanto tempo ela pode durar contra Kazuma. Quando o vê voando em direção ao local onde estão, ela pula do prédio e lança bolas de fogo contra ele enquanto cai. Mas ele bloqueia todos os seus ataques. Ayano invoca sua espada para atacá-lo, mas ele também a bloqueia e diz a ela que o movimento não foi ruim. De repente, ele desaparece, e Ayano cai livremente até que ele a segure. No último momento, Ayano se ruboriza e diz a Kazuma que o atacou com a intenção de matá-lo. Então ele a derruba e Ren a salva, agindo como um amortecedor. Depois que ele cai, Kazuma pergunta se ela realmente achava que poderia detê-lo, e Ayama diz com confiança que pode fazer isso. Ela coloca Ren na frente dela e declara que agora Kazuma não pode atacá-la. Então ela pode segurá-lo pelo tempo que quiser. Ela só quer esperar até que Misao seja punida, mas Kazuma lhe diz que ela entendeu tudo errado. Ele conta de 3 e uma explosão de aura maligna ocorre na igreja onde Misao se escondia. Kazuma e os outros correm e descobrem que Misao matou sua família sozinha. Ela sorri quando Kazuma pergunta como se sente ao matá-los. Misao responde que eram idiotas metidos e que seu único irmão morreu por Kazuma. Ela libera sua aura maligna ao declarar que é hora de sua vingança e convoca suas chamas negras para atacar Kazuma. Ele bloqueia o primeiro ataque e até mesmo a enxurrada de bolas de fogo negras que vem em seguida. Misao fica surpresa, e Ayano lhe diz que até Ren é melhor do que ela agora. Então, ela não consegue nem tocar em Kazuma. Misao não acredita nela, e diz que seu anjo lhe disse que ela era forte o suficiente. Mate Kazuma agora. No momento em que ela diz isso, o suposto anjo aparece e se parece com um garoto comum.
Mizuho se ajoelha diante dele e pede que ele lhe mostre uma maneira de derrotar Kazuma. Mas o garoto lhe diz que não é possível derrotá-lo com seu poder atual. Ela fica atônita e pergunta por que ele está dizendo isso, se ele lhe disse antes que ela é forte o suficiente para matá-lo agora. O garoto zomba dela, dizendo que ela era uma simples idiota que acreditou em suas mentiras. O limite de poder que uma pessoa pode controlar foi limitado no nascimento, e ninguém pode exceder esse limite, não importa quanta energia possa absorver. Misao fica horrorizada quando o garoto a lembra das pessoas inocentes que ela matou, e ela enlouquece antes de desmaiar. Ayano e Ren correm até ela, mas são jogados para longe por uma aura maligna. Kazuma percebe o plano do garoto na frente deles. Ele usou Misao como uma ferramenta para absorver mais poder do que ela podia suportar, e agora iria roubá-lo dela. O garoto confirma sua teoria, dizendo que precisava de um membro da família Kaniji como meio para reunir poder suficiente para derrotar Kazuma. Ele então se apresenta como Michael, o inimigo declarado de Kazuma. Ele diz um slogan sobre buscar apenas a verdade em nome das estrelas e da sabedoria, e declara que está aqui para se vingar de seu mestre. Kazuma se lembra dessas palavras porque elas estão associadas à pior lembrança que ele tem. O homem que matou a garota em suas memórias disse as mesmas palavras antes de sacrificá-la, e Kazuma percebe que ele era o mestre de Michael. Ele fica furioso e diz ao garoto que o mandará para o inferno, assim como seu mestre. Ele o ataca com lâminas de vento, mas elas não têm efeito algum. Depois disso, Michael levanta Misao, e de repente, uma versão escura do lodo a envolve e transborda até tomar a forma de um dragão. Michael sobe na cabeça do dragão e diz que vai matar Kazuma. Ele avisa que Misa é o núcleo do dragão, então se o dragão for destruído, ela morrerá. Ele entra no dragão para controlá-lo. O dragão ataca com chama negra. Enquanto se esquivam, Kazuma pergunta a Ayano se pode purificar o dragão sem ferir a garota com a habilidade da família Kaniji. Ayano responde que ela ainda não aprendeu essa habilidade, e Kazuma perde a confiança por causa de sua inutilidade. O dragão os ataca novamente, e depois de se esquivar, Ayano pergunta a Kazuma se ele está falando sério sobre salvar Misao. Ele responde que quer que ela continue viva, de qualquer forma, e Ayano fica com ciúmes e magoada. Ela corre até o dragão e ataca sua cabeça, mas ele se regenera. Ayano continua se esquivando do ataque, mas se pergunta por que Kazuma se preocupa tanto com Misao, mas ela se distrai com esses pensamentos, e o dragão tem a chance de atacá-la com tentáculos. Ela está prestes a se ferir quando Kazuma entra em ação para salvá-la e voa para longe. O dragão o ataca por trás, mas Ren queima seus tentáculos para cobrir suas costas. Ayano ainda está com ciúmes e pergunta a Kazuma por que ele a está salvando quando só quer Misao, e ele responde que quer salvá-la e a todos os outros também. Ele diz que seu poder não tem sentido se não puder salvar ninguém, e assim que termina de dizer que eles aterrissam em uma zona segura, Kazuma declara que salvará todos e matará Michael para uma vitória perfeita, e ninguém terá problemas com isso. De repente, ele se sente fraco, e percebe que se machucou enquanto protegia Ayano. Ayano diz a ele para dar um tempo para estancar o sangramento e se recuperar do ferimento. Mas Kazuma diz a ela que precisa ir e salvar todo mundo. Ayano fica furiosa e diz a ele para cuidar de sua própria vida antes de salvar os outros. Ela o repreende, dizendo que ele não salvará ninguém com esse ferimento, e promete manter o dragão afastado enquanto ele se recupera. Kazuma a abraça e a agradece, dizendo que ela se tornará uma boa mulher no futuro. Ayano fica confusa e pede que ela segure o dragão por 5 minutos, pois é tudo o que ele precisa para voltar à forma. Ayano vai ajudar Ren, que está lutando sozinho contra o dragão. Ele fica chocado ao ver o sangue de seu irmão em Ayano, mas ela lhe diz para confiar nele. Enquanto eles continuam lutando contra o dragão, Kazuma medita e abre o portal para o mundo espiritual para usar todo o poder do contratante. Ele chega ao campo de batalha no momento em que Ayano está prestes a dobrar e impulsiona a espada de fogo dela com sua magia de vento, transformando-a em uma chama azul. Kazuma a envia para frente usando um impulso de magia de vento, e ela corta o fogo negro do dragão de lodo, e em seguida, ataca sua cabeça. Apenas um golpe é suficiente para envolver todo o corpo do dragão em chamas, e ele queima e derrete. Ayana cai, mas Kizuna a segura, e eles ficam cara a cara com Michael, que está rastejando para fora dos escombros de lodo, perguntando-se por que perdeu. Ele acha que, mesmo depois de absorver o poder de milhares de humanos, não conseguiu derrotar Kazuma, mas ao ver seus olhos azuis, ele percebe. Michael diz que é empreiteiro. Michael o amaldiçoa enquanto as chamas azuis o consomem e ele morre. Misao está inconsciente e Kazuma a cobre com seu casaco, dizendo para voltar para casa. Ela não quer, pois percebeu seus pecados e quer morrer. Kazuma a chama de idiota, dizendo que sua morte não pagará por todos os crimes. Ele diz que morrer será mais fácil, e Misao chora, perguntando o que fazer. Então, Kazuma diz para ela viver e pagar suas dívidas. Quer que comece por ele, pois ela o incomodou. Pede que pague com seu corpo, e Misao está disposta. Mas Ayano não suporta ver Kazuma ter sorte, e o ataca antes que ele alcance Misao. O incidente é resolvido com isso, e no inverno, Kazuma, Ayano e Ren vão visitar um santuário onde Misao está servindo como freira.
Kazuma se sente traído porque ela não o retribuiu como ele queria antes e amaldiçoa Juugo por ter sugerido que ela entrasse para o templo. Enquanto caminham para o santuário, Misao pergunta a Kazuma por que ele se esforçou tanto para salvá-la, e ele se lembra de uma memória de sua infância. Ele sofria bullying de pessoas de famílias afins por não poder usar magia, e elas o queimavam só para zombar dele. Misao o defendeu dos valentões, então ele quer agradecê-la. Ela não acredita que ele faria tanto por isso. Após a oração, Kazuma diz que logo cobrará sua dívida, e ela não quer que ser freira a impeça. Ayano não gosta e continua importunando Kazuma, que se afasta em silêncio. Alguns dias depois, Ayano descobre que há algum problema sobrenatural acontecendo em sua escola, pois luzes misteriosas são visíveis até mesmo para aqueles que não conseguem ver espíritos. Ayano diz a Jugo que não sentiu nada de mal em sua escola, e ele responde que, mesmo que os espíritos na área não sejam malignos, os normais ainda se assustarão ao vê-los. Ele quer que Ayano assuma esse caso, e ela está mais do que disposta a fazê-lo. Depois disso, Jugo lhe diz que também contratou um guarda-costas para ela, e ela responde que ninguém das famílias vizinhas é bom o suficiente para protegê-la. Nesse momento, Kazuma chega e diz a ela que é seu guarda-costas de aluguel, e Ayano fica confusa. Ela discute com ele e diz que não quer sua ajuda, e Jugo suspira e diz que entregará a investigação à Divisão Especial de Polícia. Nesse caso, Ayano imagina Kiri passando um tempo sozinha com Kazuma à noite enquanto eles investigam a escola, e ela não quer que eles se aproximem, então ela aceita o caso. Kazuma a arrasta para a escola, onde Ayano lhe pergunta por que ele aceitou um trabalho tão insignificante. Ele responde que Jugo é um caixa eletrônico vivo e que estava lhe pagando bem, mesmo para missões tão estúpidas. Ao entrarem na escola, Ayano sente algo e pergunta a Kazuma se ele também sente isso. No entanto, ele diz que é só um guarda-costas e foi pago apenas para isso. Ela se frustra e decide agir sozinha. Quando vai lançar uma bola de fogo nos arbustos, Kazuma a tropeça e ela erra. Ela o ataca perguntando por que tropeçou, e ele a chama de idiota antes de apontar para os arbustos. Os amigos de Ayano, Yellow e Blue, estavam escondidos lá para ver as luzes misteriosas. Ayano pergunta a eles como sabem desse incidente, que deveria ser ultra secreto. E Yellow ri ao dizer que trabalha para a KGB e para a CIA, portanto, conhece todos os segredos da escola. Ayano diz a seus amigos para irem para casa, mas eles não querem perder o raro avistamento sobrenatural em sua própria escola. Eles afirmam que não há necessidade de temer espíritos ou fantasmas, porque Ayano está com eles, e, se as coisas saírem do controle, Kazuma o salvará. Ele diz a elas para saírem de suas ilusões, pois foi pago apenas para proteger Ayano, e não vai se preocupar com elas. Enquanto Ayano fica furiosa com a atitude dele, seus amigos acham que Kazuma fez isso como um gesto romântico, dizendo que só protegeria sua garota. Ayano está frustrada, mas não consegue mandar seus amigos de volta, então concorda em levá-los junto quando estiverem dentro da escola. Yellow fala sobre os 7 mistérios de sua escola, e o único entre eles é a cerejeira sussurrante. Ayano descarta o boato e diz que se houvesse algo suspeito aqui, Kazuma já teria detectado. No momento em que ela diz isso, ele para e dispara o vento para trás, que retorna com mais intensidade para molestar as meninas. Ayano fica furiosa e acha que Kazuma fez isso de propósito, mas ele garante que não estava por trás disso. De repente, uma luz misteriosa passa e o amigo de Ayano tira fotos. Eles querem mais. Seguem em frente, enquanto Ayano exige explicações de Kazuma. Ele se recusa e a beija no nariz para se livrar dela. Ela fica confusa quando a luz flutuante a atinge na cabeça. Ayano cai, e a luz misteriosa avisa os humanos para irem para casa ou sofrerão consequências. Ayano fica furiosa e ataca a luz com fogo, e a voz que vem dela treme enquanto ela voa para longe, dizendo-lhe para ficar longe. Ela está prestes a atacar novamente, mas Kazuma a impede e apaga o fogo antes que ele cause algum incidente. Ayano pergunta por que ele a impediu, e ele responde que acha que a Mystery Light está tramando algo e que quer localizar seu esconderijo seguindo-a. Ayano não está totalmente convencida, mas deixa Kazuma assumir a liderança. Logo, a Mystery Light começa a pregar mais peças nas meninas e faz com que elas flutuem usando ventos fortes enquanto caem no chão. Ayano fica furiosa e persegue a luz, mas recebe um choque molhado em seu rosto, que a faz cair da escada. Isso não é o fim, pois a Mystery Light continua causando travessuras, fazendo com que as meninas escorreguem na cera, jogando uma estátua nelas e depois as encharcando com água fria. Eles se abrigam em uma sala de aula para se secar, e Ayano suspeita que Kazuma esteja escondendo algo dela. No entanto, ele se inclina sobre o ombro dela e recita alguns versículos doces da Bíblia Res para garantir que ele a protegerá, não importa o que aconteça. Ayano está convencida, e de repente, Kazuma percebe que todos os ventos estão se reunindo no quintal. O grupo decide dar uma olhada, e Ayano pergunta a Kazuma por que ele não detectou isso antes. Ele responde que a presença do que quer que esteja causando essas travessuras é natural, por isso é difícil identificá-la. Assim que entram no quintal, um balde cai na cabeça de Ayano, e seus amigos riem enquanto tiram fotos.
Ela fica furiosa e derrete o balde antes de sacar sua espada de fogo e atacar a luz misteriosa, mesmo quando ela pede um tempo. Quando Kazuma diz para ela parar, ela começa a chorar, porque nunca foi humilhada dessa forma antes. Kazuma então diz à luz flutuante para vir até ele, e a voz lhe diz para pegá-la se puder. Ele prova que pode fazer isso com muita facilidade, e derruba a luz no chão, usando a pressão do vento repetidamente. Ele então pega o globo de luz, e encontra uma pequena e travessa Wind Fairy dentro dele. Ela pisca e se apresenta como Tiana, e diz que está fazendo de tudo para manter os humanos longe desse lugar à noite, pois não gosta deles. Ayano está com raiva e vai atacar, mas Kazuma a impede. Os amigos dizem que Ayano e a fada têm a mesma idade mental, ofendendo ambas. Todos riem delas, pois agem igual. Kazuma diz a Ayano para não se chatear, pois a levará para jantar. Ela fica confusa quando a parabenizam pelo primeiro encontro, mas aproveita e pede a ele para reservar o melhor lugar, o restaurante mais caro da cidade. Depois disso, eles se voltam para a balsa e perguntam o que ela estava fazendo aqui. Ela responde que está aqui para realizar o último desejo de um velho amigo que está morrendo. Ela voa até a cerejeira murcha e chama outras fadas que circundam a árvore, trazendo-a à vida. De repente, a árvore fica totalmente florida e todos ficam maravilhados. Uma forte rajada de vento sopra as pétalas das flores, e em seguida, a árvore volta ao seu estado morto, enquanto as fadas voam para longe. Voltando para casa, as meninas disseram animadas que fadas protegiam a paisagem e mantinham a harmonia do lugar. Kazuma, porém, discordou. Com um olhar cético, explicou que fadas eram traiçoeiras, enganando os humanos e fingindo bondade, quando, na verdade, se divertiam às custas dos outros. Contou histórias de encontros com fadas, que ao invés de proteger, pregavam peças nas pessoas. Ayano fica furiosa ao ouvir isso, e amaldiçoa as fadas, enquanto suas amigas finalmente entendem que Kazuma sabia disso o tempo todo, mas não lhe contou a verdade porque também estava gostando de vê-la sendo enganada. Mais tarde, Ayano continua exorcizando demônios enquanto Kazuma atua como seu guarda-costas, mas ele não tem muito o que fazer. Eles continuam brigando como sempre, mas começaram a se dar melhor com Kazuma, levando-a para jantar fora toda vez que saem em uma missão juntos. Ayano sempre pede o item mais caro no restaurante mais caro. Mas Kazuma é podre de rico, então isso não o incomoda. Um dia, quando estão jantando, ele ouve a Wind Fairy chamando-o de empreiteiro, e sai da mesa de jantar, dizendo a Ayano que algo importante havia acontecido. Ele encontra a fada Tiana nas ruas, e pergunta como ela soube que ele era o empreiteiro. Ela revela que o chefe de seu clã lhe contou, e pediu que ela entrasse em contato com o empreiteiro, porque ele é o único que pode ajudar a encontrar o tesouro roubado de seu clã. Tiana pede a Kazuma que recupere o tesouro do humano que o roubou, ou todo o clã poderá ser extinto. Kazuma pede a recompensa pelo trabalho, e Tiana diz que elas são fadas do vento, então ele pode lhes dar um passe livre dessa vez, já que trabalha para o Rei Espírito do Vento. Kazuma lhe dá um tapa, dizendo que, mesmo tendo um contrato com o Rei dos Espíritos, ele não lhes dará nada de graça. Tiana, desesperada por ajuda, oferece uma recompensa generosa. Ele aceita. Enquanto isso, Rene volta da casa de um amigo, e passando pelo parque, vê uma garota cantando lindamente. Fascinado, ele se aproxima. A garota sorri e o cumprimenta, propondo que brinquem juntos. Rene, surpreso, fica envergonhado e cora. Ele aceita brincar com ela, mas antes coloca sua jaqueta nela porque está frio. Nos balanços, ela se apresenta como Ayumi. Ela parece triste, mas se diverte com Ren. Ao saírem, ele sugere que saiam novamente, e ela fica triste. Uma van para. Guardas armados saem, empurram Ren e seguram a garota. Quando eles se preparam para atirar nela, Ren ataca os guardas e liberta Ayumi para que eles possam fugir, mas um homem dispara um tiro de advertência em seus pés. Ren usa sua magia de fogo para derreter a arma, e diz a ele para não se meter com a família Kaniji. Os guardas ficam chocados ao ouvir esse nome, mas depois anunciam que são da família Sua, e que ele também não deve brigar com eles. Ren fica chocado, pois sabe que a família Sua é a maior dos usuários de magia da Terra, cujo poder é comparável ao dos família Kaniji. Os guardas lhe dizem para deixar a garota porque ela é propriedade deles, e ele se torna efeminado, e diz que ela não é propriedade de ninguém. Ele se pergunta se deve arriscar uma briga entre as famílias, e por fim, decide seguir o caminho do simpático e colocar uma parede de fogo ao redor da garota. Quando ele diz aos guardas para deixá-la em paz, eles fogem, mas não antes de lhe dizer que ele pagará por isso. Ayumi, obrigada, Ren. E então pede a ele que lhe faça um último favor e a leve a um lugar que ela quer muito visitar. Ele aceita o pedido e a leva junto. Enquanto isso, a família Sua entra em contato com Jugo por ele ter roubado a propriedade deles. Jugo conta a Ayano sobre o incidente, que fica chocada ao saber que Ren roubou algo. Jugo está preocupado com o garoto, pois ele não está atendendo ao telefone, e a família Tsuma pode tentar atacá-lo. Jugo pediu ajuda à divisão especial da polícia, e disse a Ayano para ficar de prontidão. Quando ela sai, ele pergunta se ela tem um número de contato particular ou de emergência para Kazuma, pois ele seria útil nesse caso. Ayano diz que não tem motivo para ter o número particular dele e sai da sala.
ainda chateada por ele ter saído do restaurante sem pagar a conta antes. Enquanto isso, Kazuma está passeando pela balsa de Tina, que envia uma imagem de seu tesouro diretamente para sua cabeça. Ela se recusa a dizer a ele se era um ovo ou uma semente. Mas Kazuma acha que pode encontrar o tesouro só de olhar a imagem e a identidade do culpado. Ele fica surpreso com o fato de os ladrões serem ninguém menos que a família Sua, conhecida como os maiores usuários de magia da Terra. Kazuma os conhece como uma família insensível e astuta, que não tem honra nem vergonha, e vem tentando destruí-los há algum tempo. Ele diz que essa chance servirá muito bem para atacá-los, e Tayana está apavorada com ele agora. Kazuma chega à base da família Sua, e um terremoto informa que eles estão em movimento agora. Ele espalha seu vento para localizar o tesouro das fadas, mas descobre que ele não está na mansão deles. Tiana entra em pânico ao ouvir isso, e teme ser morta pelo chefe de seu clã. No entanto, Kazuma diz a ela para parar de entrar em pânico, e diz para ela se concentrar nas vozes que vêm da mansão. Eles ouvem os servos relatando a uma mulher chamada Kureha, sobre o acidente em que perderam o tesouro. Kazuma fica surpreso ao ouvir o nome dela, pois já ouviu muitos rumores desagradáveis. Rumores sobre a mulher da mansão. Kureha está comandando os servos da família Toa, em nome de seu pequeno pai, e quer garantir o tesouro de qualquer forma, antes da grande cerimônia de amanhã. Depois de ouvir isso, Kazuma percebe que a grande cerimônia de que eles estão falando é feita para parar a erupção. Tayama, pai da família Tsuba, se prepara para a explosão do Monte Fuji, um evento terrível. Ele quer saber o que o tesouro tem a ver com a cerimônia, mas antes que Kazuma fale, Kira o vê e usa magia de gravidade para jogá-lo do penhasco. Kazuma fica surpreso, pois magos da Terra não deveriam detectá-lo. Flutuando, ele rompe o controle de gravidade e quebra o telhado de vidro, entrando no salão, onde estão Kureha e seus servos. Os servos atacam Kazuma com cristais afiados, mas ele quebra todos eles com uma rajada de vento. Kureha fica chocada ao vê-lo usar a magia do vento, e de repente, Tiana cai e bate na cabeça de Kazuma. A família Suha fica chocada ao ver uma fada, e Kazuma aproveita a chance. Ele pega a Tayona inconsciente e declara guerra à família Tsuba, em nome das fadas cujo tesouro foi roubado. Com isso, Kazuma voa para um lugar seguro, onde revela o próximo passo de seu plano para Tiana. Ele quer esperar que a família Suba localize o tesouro, e quando eles o trouxerem de volta para casa, ele os pegará em flagrante, e fará justiça a eles. Ele ri como um louco, pensando que será divertido esmagar a família deles. Enquanto esperam por alguma ação, Tiana se aborrece com Kazuma, e pede a ele que pelo menos lhe diga por que a família Sua precisa do tesouro das fadas para impedir a erupção do vulcão. Ele conta a ela a história da origem da cerimônia, que começou há 300 anos. Naquela época, um vulcão entrou em erupção com grande força, e a energia liberada deu origem a uma fera gigante que causou muita destruição. A família Tsuo a enfrentou, e seu chefe estabeleceu um contrato com o Rei Espírito da Terra, e com seus poderes, conseguiu selar a fera. No entanto, o chefe da família morreu depois de enfrentar um monstro tão poderoso, e mesmo o selo que ele colocou nele não era forte o suficiente para mantê-lo abatido permanentemente. Kazuma M afirma que o selo é eficaz apenas por 30 anos, e é por isso que eles realizaram a grande cerimônia para selar novamente o monstro. A cerimônia exige que uma pessoa da família Tsuba gaste toda a sua magia e vida forçada para selar novamente o monstro, e quando isso acontece, ela morre. Tiana fica horrorizada ao saber que eles sacrificaram um membro de sua família, mas ainda não entende o papel do tesouro das fadas nisso. Enquanto isso, Ren está com Ayumi e a leva para ver o belo mar. A pedido dela, ela se desculpa por tê-lo feito sair do seu caminho para atender ao seu último pedido. Ren se pergunta o que ela quer dizer com isso, mas de repente, Ayumi se agarra a ele, e ele se esquece de todas as suas perguntas. Ele o processa. Depois entra em um trem, onde Ayumi diz a Ren que voltará para a família Sua depois de ver o oceano. Ele pergunta por que ela iria querer ir para o lugar onde é tratada tão mal, e ela sorri tristemente ao dizer. Ela lhe diz que não tem outro lugar para onde voltar. Eles logo deixam o trem na última estação, e aproveitam o pequeno encontro, no qual Ren pede a Ayumi que vá com ele para a família Kaniji se ela quiser, pois eles podem protegê-la. Ela balança a cabeça ao dizer que é membro da principal família Sua e pergunta se ele sabe sobre a grande cerimônia que a família dela realiza. Ren ouviu falar sobre isso, mas de repente, ele percebe o motivo pelo qual Ayumi estava tão triste. Ela foi feita para ser um sacrifício. Ele está furioso que a família dela a está matando, mas ela diz para ele não se preocupar. Ela afirma que precisa ser feita, pois se não for sacrificada, o vulcão entrará em erupção e matará muitos. Ela está satisfeita que sua vida será útil e salvará a todos. Mas antes, quer algumas lembranças felizes. Ayumi afirma que não tem lembranças reais porque, aparentemente, as lembranças de outra pessoa foram plantadas em seu cérebro. É por isso que ela queria ver muitas coisas por si mesma, para criar algumas lembranças reais, e é por isso que ela também quer ver o mar. Ren fica comovido ao ouvir a história dela, e promete a Ayumi que a protegerá a todo custo. Ele diz a ela para parar de dizer coisas como se quisesse morrer, e certamente encontrará uma maneira de impedir a erupção do vulcão, e ao mesmo tempo, salvar a vida dela. Ayumi fica feliz com suas palavras e espera que se realizem. Depois,
Vão ao mar, e Ayumi está animada para mergulhar. Ren quer dar um bônus, então usa magia de fogo para criar um pôr do sol artificial. Ela se emociona e diz estar feliz por conhecer um garoto gentil. Nesse momento, 2 da família Tsuwa chegam e dizem a Ayumi que, se tiver boas lembranças, pode voltar com eles e cumprir seu papel na história familiar. Cerimônia. Ayumi chama a garota de Mayumi, e Ren parece surpreso ao perguntar se ela é sua irmã mais velha. Mayumi não aceita bem essas palavras, e diz que não quer ser colocada junto com uma garota patética. Ayumi estremece ao ouvir isso, e então Mayumi pede a Ren que devolva a propriedade da família Tsuwa, antes que ele possa fazer um relatório. Em resposta, Mayumi lhe devolve a jaqueta e sai. Depois de agradecê-lo por tudo, ela vai até Mayumi, que lhe dá um tapa, e em seguida, até mesmo seu servo espanca a pobre garota, acusando-a de ter fugido para que Mayumi M pudesse ser sacrificada no lugar dela. Ele bate com a cabeça dela no chão e depois a pisa. Ren não suporta ver isso, e ataca o homem, dizendo que não vai tolerar que uma garota seja assediada na frente dele. Declara que protegerá Ayumi, e sua irmã ordena que o criado cuide do garoto. O servo vai lutar com Ren, e diz a ele que todos que precisam do chão para se apoiar, estão em desvantagem contra os usuários de magia da terra. Ele manipula a areia para atacar Ren, que só consegue se esquivar e fugir. Ele encontra alívio temporário ao ficar em um tronco e se pergunta o que deve fazer agora. Ele tem uma ideia, mas antes que possa executá-la, o servo ataca o tronco e o faz perder o equilíbrio. Ren ordena que os espíritos do fogo o ajudem e se envolve em chamas, enquanto o servo também se reúne em um fogo. O Dr. Khaled é o primeiro a ser atacado pelos Earth Spirits para acabar com ele. No entanto, sua magia não é ativada, e ele percebe que Ren usou seu fogo para derreter a areia sob seus pés e convertê-la em magma que fica sob seu controle. Ren declara que agora é sua vez de atacar e lança uma chama poderosa contra os servos, que não conseguem bloqueá-la com sua parede de areia. O servo é torrado e cai no chão, e Ren se volta para Mayumi para dizer que ela é a próxima. Ela manda o servo se levantar, chamando-o de Rei dos Simps, e ele se prepara para lutar ferido. Mayumi pega Ayumi e zomba de Ren, dizendo que ele ama uma boneca. Afirma que Ayumi não é real, foi clonada de seu DNA. Diz que, embora pareça ter 12 anos, Ayumi tem 1 mês, e suas memórias são copiadas. Ren não consegue acreditar, mas Ayumi diz que é verdade que ela é um clone criado para ser sacrificado durante a grande cerimônia. Ele se ajoelha ao processar essa reviravolta chocante na trama, e Mayumi lhe dá outra notícia difícil de engolir. Ela afirma que mesmo que Ayumi não seja sacrificada, ela não viverá mais do que alguns meses porque foi criada sem muita preparação. De repente, Ayano chega ao local e olha para Ren de joelhos. Ela pergunta a Mayumi o que fizeram com ele, e ela responde que não machucaram fisicamente seu primo. Ayano vai ver como está Ren, e Mayumi vê a detetive Kiri, que trouxe a ruiva para cá. Ela diz a Kiri para transmitir sua mensagem à família Kaniji, e dizer que eles não apresentarão queixa pelas ações tolas de seu filho, mas que devem ser mais cuidadosos da próxima vez. Mayumi vai embora, mas Kiri sabe que os problemas da família Tsuma ainda não acabaram. O encrenqueiro Kazuma está esperando do lado de fora da casa da família Tsuwa, acorda a fada que está dormindo em sua cabeça e diz a ela que seu alvo chegou. Quando Mayumi e Ayumi saem do carro, Tina percebe o tesouro da fada dentro da cerimônia de Ayumi. Ela diz a Kazuma que é hora de começar a trabalhar e que ele deve recuperar o tesouro, mesmo que precise esquartejá-la. No entanto, Kazuma planeja voltar para casa por enquanto, porque em vez de pegar o tesouro tão cedo, ele quer levá-lo de volta. A Kureha é surpreendida com um olhar devastado no rosto da família Tsuwa, bem no meio da cerimônia. Dentro da mansão, Mayumi, seu clone e seu criado cumprimentam Kureha. Que está aliviada por terem encontrado a garota. Ela dispensa o criado e leva as 2 meninas para algum lugar com ela. O criado sim as vê, e na manhã seguinte, vai perguntar a Kureha por que sua mestra ainda não voltou para o quarto dela. Ela ri de suas ameaças vazias, e decide recompensá-lo por sua lealdade feroz. Ela o leva ao santuário da família Tsuwa, e lhe mostra um pilar de cristal gigante no centro da caverna. Kureha diz ao servo para olhar com cuidado dentro do pilar, e ele fica surpreso ao encontrar Mayumi lá. Ele exige saber por que ela foi aprisionada, e Kureha lhe diz que, como Ayumi fugiu no último momento, os ajustes finais não puderam ser feitos, e ela não será suficiente para concluir a cerimônia. É por isso que eles pedirão a Mayumi que lhe empreste algum poder para concluir a cerimônia. Kureha garante ao Simp Lord que seu mestre não correrá perigo de morte, mas as coisas podem tomar um rumo diferente se alguém os interromper. Ela lhe conta sobre Kazuma, que veio declarar guerra à família deles em nome das fadas, e diz que ele tem poder igual ao dela. O servo fica arrasado porque percebe que não pode proteger Yumi de um inimigo tão poderoso. E Kureha lhe pergunta se ele precisa de um poder enorme, que pode ajudá-lo a proteger seu querido mestre de qualquer coisa no mundo. Ela lhe oferece o poder de que ele precisa, e ele não hesita em aceitá-lo. Depois disso, Kureha vai até seu pai, que ela transformou em uma pedra, para impedi-lo de interferir em seus planos. Ele afirma que nunca quis impedi-la de realizar a grande cerimônia, mas não estava feliz com as ambições dela. Kureha zomba dele,
dizendo que, se ele quisesse impedir suas ambições, poderia ter tentado conversar com ela antes de fazer um atentado. Ele lhe deu a vida. No entanto, ele falhou miseravelmente, e sua punição foi ficar preso em uma pedra. Agora, ela diz a ele que vai usar até mesmo Mayumi para a cerimônia, e pede que ele fique quieto, e veja o fim da família Tsuba com seus próprios olhos. Ela desce da caverna ao lado do pilar de cristal, pensando que esta noite sua ambição será realizada. Enquanto isso, na casa dos Kanagi, Jugo recebe um telefonema da família Tsuba, que lhe diz para não deixar que os membros de sua família interfiram na cerimônia, novamente. Assim que a ligação termina, Ayano chega ao seu quarto, e Jugo diz que conversou com Ren mais cedo, e que ele ainda está muito deprimido com o que aconteceu com a garota. No entanto, ele sabe que eles não têm o direito de interferir na grande cerimônia conduzida pela família Souma e diz a Ayano para não se deixar levar por suas emoções. Ela concorda e diz que não fará nada imprudente. E então, ela vai até Ren, que está sentado deprimido perto de um lago. Ela o empurra na lagoa quando ele não responde e pergunta por que abandonou a garota. Ele não entende. E ela diz que, quando a família Tsuba levou a garota, ele ficou parado, sem reagir. Ren diz que não sabia o que fazer, pois Ayumi é um clone feito para a cerimônia. Ayano responde que isso não importa, eles são amigos, e ele deve ajudar sua filha. Amigo. Ren pensa profundamente nas palavras dela, e tem um monólogo interior, imaginando o que deve fazer. Ele acha que deve deixar sua amiga ser sacrificada para impedir a erupção do vulcão. Mas então ele começa a chorar ao perceber seus verdadeiros sentimentos. Ele quer ver Ayumi novamente, e se desculpar com ela por tê-la abandonado antes. Era isso que Ayano queria ouvir. E ele diz a Ren que eles devem ir e entrar rapidamente na casa dos Tsuba, mas apenas para se desculpar com Ayumi e nada mais. No entanto, eles não sabem que Ayumi está pronta para a cerimônia. Ela é escoltada até a caverna por guardas, onde Kureha está esperando por ela. Ela a provoca por ter sido abandonada pelo namorado, e mesmo que ela diga para não se importar, continua falando sobre isso. Ela lhe diz que os humanos são criaturas tolas que podem se deixar levar por suas emoções. De repente, alguns empregados vêm lhe contar sobre 2 magos do fogo que estão usando intrusos. E Ayumi percebe imediatamente que Ren veio buscá-la. Do lado de fora, Ayano está assando os servos da família Tsuba, porque eles os encontraram e os atacaram primeiro. Ren a lembra que ela estava falando sobre entrar silenciosamente, mas ela diz que o navio já zarpou. De repente, os empregados os atacam com cacos de pedra. E Ren diz a eles que não está aqui para interferir na cerimônia e que irá embora depois de encontrar Ayumi. No entanto, Ayano não é tão paciente, bombardeia os rapazes e abre caminho para que eles sigam em frente. De repente, um golem de pedra cai do céu e bloqueia o caminho deles. Ayano o ataca com sua magia de fogo, mas não causa nenhum dano a ele. O golem ri, dizendo que esses ataques insignificantes não farão nada contra ele agora. E Ren reconhece a voz do servo com quem lutou. O golem dispara balas de pedra contra os intrusos, mas Ayana os queima com sua espada de fogo. Ela diz a Ren para ir ao encontro de sua namorada, enquanto ela cuida do grandalhão. Ele não tem certeza, mas como ela o comanda, ele corre na frente. O golem não planeja deixá-lo ir e manifesta uma mão extra do chão para capturá-lo. Ayana corre para salvá-lo. Ayana corre para salvá-lo e golpeia a mão podre com sua espada de fogo, mas ela não faz nada, e o golem a chuta para longe. Ela se pergunta por que sua espada de fogo não funciona no golem, e ele lhe diz que é inútil resistir. Ele pega a mão de Ren e ameaça esmagá-lo se algum deles se atrever a fazer alguma coisa. Ren está sentindo dor e pergunta ao Simp Lord quando ele ficou tão feio. O Simp lhe diz que essa forma é resultado da obtenção de um poder imenso que ele precisa para proteger seu mestre. Ele explica que a vida de Mayumi corria perigo se alguém interferisse na cerimônia, então ele se tornou poderoso seguindo a técnica secreta de Kureha e descartou sua humanidade para salvar seu mestre. Ren começa a suar porque não pode competir com ele no torneio a Simp, mas depois encontra uma maneira de convencê-lo de que está fazendo as coisas errado. Ele afirma que, se ele morrer enquanto protege seu mestre, ela ficará triste, mas o Simp Lord não quer ouvir seu sermão e tenta derrubá-lo no chão. Por sorte, Kazuma chega ao local naquele momento e corta os braços e o tronco do golem para salvar seu irmão. Ayano fica surpresa ao vê-lo e pergunta por que ele estava aqui, e Tayana aparece por trás dele e começa a dizer que o contratou agora mesmo. Kazuma a impede de contar a verdade, dizendo que é uma longa história. Ele avisa Ayano e Ren para terem cuidado, pois o golem ainda não morreu. As partes do corpo se juntam rapidamente, e Kazuma pergunta o que está acontecendo. Ren fala sobre o senhor que sacrificou seu corpo para proteger o mestre. Kazuma fica enojado, sabendo que é um antigo costume da família Tsuba sacrificar algo para proteger outra coisa. Quando o simpático golem acorda, ele se lembra do momento em que Mayumi o beijou do nada. Ela lhe disse para assumir a responsabilidade, porque ele foi seu primeiro beijo. Ele não entendeu nada, até que Mayumi lhe disse que ela seria sacrificada, para evitar que o vulcão entrasse em erupção, e que por isso, precisava de alguém que a amasse ao seu lado até o fim. Naquele dia, ele jurou sua lealdade eterna a ela, e decidiu usar sua vida para protegê-la de qualquer ameaça. Ele se levanta e diz a Kazuma e seus amigos que eles não serão capazes de derrotá-lo e que ele não os deixará passar.
Aidano pergunta a Kazuma o que eles devem fazer. E ele acha que separá-lo do chão deve enfraquecer seus poderes de regeneração. De repente, Rena pergunta a seu irmão se ele sacrificaria sua vida para salvá-lo. E Kazuma responde que, mesmo que ele o salve, não terá sentido se ele morrer. Ele afirma que todos devem sobreviver e viver felizes para sempre. E essa era a resposta que Ren estava esperando. Ele caminha até o Golem, determinado a lidar com a situação sozinho. Ren lhe diz que a família deles está muito presa à ideia de que sacrificar algo é importante para proteger o que é importante para eles. Ele declara que essa é a maneira errada de pensar, e que todos devem viver felizes uns com os outros. A Simp lhe diz que eles não têm essa escolha, pois o destino deles está ligado a impedir que o vulcão entre em erupção. Ren acha que o verdadeiro inimigo que eles têm de derrotar é a besta vulcânica, mas o Simp já está farto de sua conversa de ídolo, e o ataca com uma onda gigante de terra. Ren contra-ataca com fogo que atravessa a terra e atinge o Golem enquanto a onda ainda está vindo em sua direção. Kazuma o afasta com seu vento forte e diz a Ayano para observar cuidadosamente o que seu irmão fez. O Golem se contorce de dor à medida que o fogo de Ren o queima e seu corpo começa a se desintegrar, até que se quebra completamente e o Simp se liberta da armadura de pedra. Ayana ficou chocada porque nem mesmo sua espada de fogo conseguiu causar danos ao Golem, e Kazuma lhe diz que, ao contrário dela, Ren atacou os agentes que transformaram o homem em um Golem sem feri-lo. Ela fica chocada com o fato de Ren poder usar técnicas de alto nível que nem mesmo ela pode usar. Depois disso, Ren diz a Kazuma que percebeu que o verdadeiro inimigo que eles precisam derrotar é a fera presa dentro do vulcão. Ayano se opõe à ideia, mas Kazuma acha divertido e diz que seu irmão definitivamente sai a ele. Enquanto eles estão discutindo, uma pedra gigante vem voando em direção a eles. Eles se esquivam, e Ayano saca sua espada de fogo para atacar Kureha, que mandou a pedra em direção a eles. No entanto, sua bola de fogo nem sequer a toca e cai no chão. Ela desce do céu e chama o Simplord de patético por ter perdido apesar de compartilhar seu poder. Depois disso, ela se volta para Kazuma, que lhe pergunta se ela obteve o poder de controlar a gravidade do Beam Beast. Kiriha dá a ele nota máxima em sua dedução, e diz que pegou emprestado o poder da grande besta que sua família tem mantido selada. Ren e Kazuma percebem que ela é o último chefe da rodada, e se preparam para enfrentá-la. No entanto, Kazuma quer que Ren fale com sua namorada primeiro, e a envie voando para sua localização. O vento o leva para dentro da mansão, e por várias portas até a caverna, onde Ayumi está pronta para conduzir a cerimônia. Ren cai no chão, perguntando-se por que seu irmão o mandou embora. Mas então ele vê Ayumi à sua frente, e percebe que Loki a localizou usando a magia do vento com antecedência. Os dois ficam felizes em se ver, mas os guardas ficam na frente dele e perguntam o que ele está fazendo aqui. Ren declara com confiança que no início, estava aqui apenas para ver sua namorada uma última vez e pedir desculpas por tê-la decepcionado ontem. Mas agora ele percebeu que isso não é suficiente. Agora ele quer resgatá-la e a Mayumi junto com ela. Ren declara que não deixará ninguém morrer, e que eles lutarão juntos para derrotar a fera. Os guardas dizem que não é possível e ameaçam expulsar Ren. Mas ao saber que ele derrotou o Simplord 2 vezes, percebem que não podem enfrentá-lo, e fogem, deixando Ren com Ayumi. Ele promete derrotar a fera sem sacrifícios, mas ela duvida. Ela teme que a montanha entre em erupção se não for sacrificada. Mas Ren garante que há outra solução. Ayumi fica comovida, e pergunta a Ren por que ele está disposto a ir tão longe por ela, quando ela deve morrer em breve. Mesmo que ela não seja sacrificada. Ren lhe diz que se a vida dela é curta, eles precisam valorizá-la ainda mais, e promete realizar todos os sonhos dela se ela for com ele. Seu apelo chega até Ayumi, que diz que quer viver uma vida longa e feliz com ele. Enquanto eles estão se olhando romanticamente nos olhos, Kazuma chega e se apresenta à namorada do irmão. Ren pergunta a ela onde está Ayano, e descobre que Kazuma a usou como isca para manter Kiriha ocupada. Ren não fica muito feliz com isso, mas Kazuma diz a ele para sair correndo, pois precisam de sua ajuda para derrotar a fera. Antes de irem embora, Ren pede a Kazuma que liberte Mayumi do cristal. Ele corta uma parte do cristal, liberta Mayumi e a segura antes que ela caia no chão. No entanto, ele não sabia que o pilar de cristal estava sustentando a caverna em que estavam. E agora que ele foi destruído, a caverna começa a se mover, para entrar em colapso. A saída também está bloqueada, então Kazuma decide romper o telhado para escapar. Ele usa sua poderosa broca de vento para abrir um buraco para o lado de fora e leva todos com ele. Ele começa a procurar por Ayano e vê a área onde ela está lutando com Kureha. Ele decide ir até ela imediatamente, mas então, uma voz velha e fraca chama sua atenção. Kazuma desce imediatamente ao ver uma rocha de formato estranho, e Ayumi afirma que ele é o chefe da família Tsuwa. Ele quer saber o que está acontecendo aqui, mas o homem petrificado só pede que ele detenha Kureha antes de morrer. Por outro lado, Kureha está lutando contra Ayano, que usa sua magia de fogo contra ela. Mas a magia de gravidade de Kureha absorve todos os ataques dela, e os faz explodir, para mantê-la em desvantagem. Ela diz a Ayano que até mesmo a poderosa família Kanagi é inútil diante do poder da fera vulcânica. Kureha se lembra de como nasceu sem o poder de usar a magia da terra. Foi por isso que ela buscou um grande poder, e logo o terá só para ela.
Ela continua atacando Ayano com sua Gravity Magic, e por mais que ela tente contra-atacar, Ayano não consegue se manter firme contra ela. Felizmente, ela logo descobre uma maneira de parar de perder para Kureha. Ela usa magia de chamas de amplo alcance contra suas esferas de gravidade, que encolhem e desaparecem depois de serem queimadas pelas chamas intensas. Embora esteja agindo com confiança, Ayano sabe que não vai durar muito nesse ritmo, e se pergunta quando Kazuma voltará. Falando no diabo. E Kazuma chega com toda a gangue. Ayano fica furiosa por ele tê-la deixado para trás novamente e o chuta, mas ele a bloqueia facilmente e comenta que o branco não combina com ela. Ayano se ruboriza e se afasta, mas então vê que Ren resgatou sua namorada e o persegue. Enquanto conversam, Kazuma percebe um ataque surpresa vindo de trás e usa uma lâmina de vento para cortar a esfera de gravidade de Kureha. Kazuma declara que agora ela não pode conduzir a grande cerimônia, porque Ayumi e Mayumi foram libertadas, mas Kureha insiste em conduzir a cerimônia e diz que as levará de volta à força. Ela diz que é papel da família Tsuma selar a fera, mas Kazuma diz para ela parar de blefar e pede que ela admita que só quer roubar um poder total da fera. Kiriha fica chocada quando Kazuma lhe diz que seu pai contou tudo logo antes de morrer. Ayano diz que é impossível que uma pessoa detenha o poder que sai da fera vulcânica. E Kazuma responde que a cerimônia possibilitará que Kureha manuseie o poder. Ayano pergunta por que ela precisaria de tanto poder, e Kazuma diz que ela também é um fracasso em uma família de usuários de magia como ele. Kureha o ataca, perguntando o que ele sabe sobre a vida cruel que ela teve. Kazuma responde que não se importa, e diz que ela está perdendo de vista o mais importante. Ele a lembra de que Simplord se transformou em pedra quando absorveu o poder da fera, mas ela ainda parece uma humana normal. Kureha não entende o que ele está dizendo, e Kazuma explica que a fera deve ter dado a ela uma parte de seu poder assim que ela nasceu. É por isso que ela não podia usar a magia da terra e a fera a estava usando como um meio para ressuscitar. Kureha fica atônita e diz que não é possível que a fera controle a vida dela para ser livre. Ela pergunta como a fera, que foi trancada na escuridão da terra, pode controlar sua vida, e Kazuma percebe algo a partir de suas palavras. Ele pergunta se, por acaso, a fera está presa dentro da caverna com um pilar de cristal, e quando ela afirma, ele percebe que fez uma grande besteira. Ayano o sacode e pede que ele lhe conte as novidades, e ele, nervoso, diz que quebrou o cristal e criou um grande buraco ao escapar da caverna. Kureha entra em pânico ao ouvir isso, pois significa que o selo da besta já foi enfraquecido. O beacon não tem conserto. E de repente, o chão começa a roncar, enquanto uma aura vermelha cobre o vulcão. A energia vermelha se concentra sobre a caverna destruída, e um pilar de lava gigante irrompe dela. Kureha pode sentir isso em seus ossos. Quando a fera vulcânica é liberada, ela cai no chão, chorando de dor. A besta, semelhante a uma tartaruga gigante, ruge ao emergir do chão. Ela chama de volta o poder que recebeu de Kureha, e se completa. Kazuma diz que eles devem destruir a fera antes que ela saia dessa área, e todos o seguem para lutar. Ren está prestes a se juntar a ele também, mas Ayumi segura sua mão porque está preocupada com ele. Ele promete que voltará e viverão felizes. Vai com Kazuma, que leva ele e Ayano até a besta. Ren ataca com chamas e Kazuma usa uma lâmina de vento, mas são inúteis. Kazuma sinaliza para Ayano, que usa uma explosão com sua espada de fogo, mas a tartaruga desvia e a arremessa. Kazuma a salva do chão de lava, e enquanto a insulta por ser fraca, a besta se prepara para atacá-la. Eles mal escapam quando a fera lança fogo e nivela a área. Ayumi se preocupa que Ren veja a luta. Kureo acorda, e furioso, usa a magia da terra. Inconscientemente, ela está irada com a fera que tomou tudo e comanda os espíritos da terra por poder. Enquanto isso, Kazuma e sua família continuam atacando a tartaruga, mas ele percebe que seus ataques falham. Ren se aproxima da besta, que está usando seu imenso poder espiritual como uma barreira para desviar os ataques. Ayano diz a ele para entrar no modo empreiteiro, mas ele acha que é muito perigoso usar esse poder porque só pode usá-lo por 5 minutos, e depois disso, será um alvo fácil. Ele deseja que haja uma maneira de enfraquecer a defesa da besta, mesmo que por 1 minuto, e seu desejo é atendido. Quando espinhos de rocha emergem da terra e restringem a fera, Kiriha está descarregando sua raiva contra a fera que destruiu sua vida, e agora que ele tirou os poderes dela, ela pode usar sua magia da terra. No entanto, seus espinhos se quebram ao tocar a fera, e ela não consegue fazer nada além de xingá-la. A fera a ataca com seu poder de gravidade, e Kureha evapora sem deixar rastros. Sem perder um momento, Ren lança uma enxurrada de ataques contra a fera, que quebra o chão e o faz voar. Kazuma o leva para um ponto mais alto e continua atacando a fera. Hayun vê tudo e percebe que não podem vencer assim. As palavras de Ren pedindo que ela viva com ele ecoam, e ela decide dedicar sua vida a ele. Ela começa a grande cerimônia, e o brilho enfraquece a fera.
Ren percebe e diz para parar, pois ela morrerá se terminar a cerimônia. Kazuma afirma que Ayumi é a que melhor conhece a verdade, mas, apesar do perigo, ela escolheu lutar para poder viver com ele. Kazuma pergunta o que ele fará para viver com ela, e Ren declara que matará a fera instantaneamente. Ele pede a Kazuma e Ayano que lhe emprestem seus poderes, e eles estavam apenas esperando por isso. Kazuma abre o portão dos espíritos e ativa o poder do contratante. Ele voa alto e usa um vento poderoso para erguer a tartaruga no céu, expondo sua barriga fraca. Ayano e Ren correm em direção a ele e combinam seus poderes para lançar um golpe de fogo que cria um buraco na fera. Kazuma tem certeza de que a vitória está próxima, e envia um ciclone dentro do buraco para destruir completamente a fera. A fera explode, e Ren cai no chão. Ele exclama que eles venceram, mas, ao se virar, encontra Ayumi inconsciente. Ele corre até ela, com Kazuma e Ayana cuidando dele, e ela quer ajudar Ren. No entanto, Kazuma a interrompe e diz que não há necessidade de ela ir. Ele então explica que não faz sentido que um clone de 12 anos de idade possa ser criado em apenas um mês. Ele acha que o segredo por trás disso é o que o pai dela fez. Nesse momento, a fada Tiana se junta a eles e diz que o líder morto da família Asuma roubou o tesouro da fada, que é o ovo que dá origem ao novo chefe. Kazuma explica que o homem provavelmente usou o ovo de fada para impulsionar o crescimento de Ayumi, e como ela foi criada com tanta pressa, é óbvio o que acontecerá com seu corpo quando ela usar seus poderes. Ayano fica furiosa e pergunta a Kazuma por que ele não a impediu de usar seu poder quando sabia de seu destino. E ele responde que, se tivesse feito isso, todos estariam mortos agora. Ayano pergunta a ele por que eles estavam lutando, se não pela vida de Ayumi, e pergunta a Kazuma se ele não poderia fazer nada como empreiteiro. Ele pede desculpas por ser fraco, e Ayano também se desculpa por descontar nele. Kazuma a consola, dizendo que ambos foram fracos para salvar a garota e precisam ficar mais fortes para proteger a próxima pessoa. Enquanto isso, Ren vai até Ayumi, que diz não se sentir capaz de sobreviver. Ele pede que ela pare de ser negativa e tenta dar esperanças de sobrevivência. No entanto, Ayumi sabia que não viveria muito, então está feliz com ele. Mayumi acorda e se desculpa por tratá-la mal. De repente, o corpo de Ayumi começa a se desintegrar. Ren chora, mas ela pede que ele a mande embora sorrindo. Ele obedece, sorrindo entre lágrimas, e diz que a ama. Ela sussurra que também o ama e se transforma em areia. Kazuma e Ayano chegam lá no momento em que ela está se desintegrando, e o Fairy Egg cai de seus restos mortais. Ren chora muito, e mesmo depois de muito tempo, ele ainda não superou seu primeiro amor. Ele está sentado na praia, pensando em como poderia ter salvado Ayumi, quando Kazuma vem até ele e diz que a garota era feliz à sua maneira. Ele diz que, por tê-lo conhecido, Ayumi se tornou um ser humano de verdade por um curto período de tempo. E isso foi maravilhoso. Nesse momento, Ayano chega e os chama para novas aventuras juntos. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!